A gente vai seguindo aqui com os nossos destaques. Os economistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, já projetaram um aumento maior da inflação neste ano e em 2025, assim como uma alta maior da taxa básica de juros. O Álvaro Nocera volta para conversar ao vivo e tem os detalhes, porque este ano a projeção do IPCA avançou para 4,91%, Álvaro, é isso mesmo? Exatamente, Soraya. De acordo com o Boletim Focus, que junta a visão de diferentes agentes do mercado financeiro sobre o cenário econômico aqui do Brasil, a expectativa de inflação subiu. Para este ano, o IPCA avançou de 4,89% para 4,91%, se mantendo acima do teto da meta de inflação. O Banco Central tem como meta 3%, com 1,5% para mais ou para menos. Para 2025, então para o ano que vem, a projeção também segue aumentando de 4,60% para 4,84%. Então, para conter ali o avanço da inflação, o Banco Central ele eleva a taxa básica de juros, que atualmente está bem elevada, está em 12,25% ao ano. Para o final de 2025, para o final do ano que vem, a expectativa é que ela possa chegar em 14,75% ao ano. E em 2027, de 10% ao ano. E o Boletim Focus, ele mexeu com o mercado financeiro, assim como a desconfiança com uma possível desidratação do pacote fiscal, e o dólar subiu. O dólar hoje estava beirando ali os R$ 6,20. Volto com você, Soraya. Obrigada mais uma vez, Álvaro, pelas tuas informações. Vou falar já com Alan Gani, que conhece tudo de economia e de números, para explicar esse panorama para a gente. Esse resultado vem muito baseado em fatores internos ou mais externos? Mais internos, tá. Soraya, infelizmente. É claro que o dólar sobe em relação às demais moedas do mundo. Sim. Isso porque há uma expectativa por parte do mercado financeiro global de que com Donald Trump o mundo, os Estados Unidos, se tornem um pouco mais inflacionário. Deportação de imigrantes ilegais, que encareceria o preço da mão de obra, portanto haveria um repasse nos preços, protecionismo e desregulamentação da economia, que poderia trazer um aquecimento da economia com um pouco mais de inflação. Independentemente se essa visão é correta ou não, essa é a percepção do mercado. E aí, mais inflação nos Estados Unidos, juros sobem nos Estados Unidos, demanda por dólar, o preço do dólar sobe perante o mundo inteiro. Agora, o que chama atenção é que o dólar desvalorizou mais do que as outras moedas. Foi o recorde de desvalorização, foi a nossa moeda. A gente ganhou da lira turca, a gente ganhou do peso mexicano, que foram moedas que já caíram muito. Então, é um fator interno. E a gente percebe isso claramente, tanto pelo relatório Focus divulgado hoje, quanto pelos preços dos ativos negociados no mercado. Você tem já na curva de juros, que representa uma expectativa da Selic de hoje para um vencimento futuro mais um prêmio de risco, taxa pré-fixada a 16, 17%. Então o mercado já embute ali uma Selic ultrapassando os 16%, enquanto no relatório Focus é mais otimista, 14,75%. Os economistas estão mais otimistas do que o próprio mercado negociando os papéis. Inflação para o ano que vem já está próximo de 5%. O dólar, 5,90 para o ano que vem. Quer dizer, a gente já está falando de um novo câmbio de equilíbrio. Quando você for para o exterior, não é mais multiplicando por 5, agora você multiplica por 6. E isso hoje fechou em alta de novo. E hoje fechou em alta de novo, Quer dizer, então é uma situação muito complicada, porque essa piora no mercado financeiro vai começar a trazer efeito no mundo real. Juros lá para cima pega na atividade econômica. Inflação corrói o poder de compra, desancorada das expectativas inflacionárias. E dólar mais alto também acaba pegando na inflação. E será que quando o Trump de fato tomar posse, vai dar uma mexida ainda mais? Pode, e dependendo da sinalização que ele fizer nos primeiros dias, se de fato não for apenas um discurso de campanha, mas ele for no sentido de implementação, aí o mercado fala, opa, peraí, incorpora isso no preço e o dólar pode subir ainda mais. Mais para quanto, Dor? Pelo amor de Deus? Olha, se hoje, quando a gente fala, eu até na minha coluna aqui na Jovem Pan,
Eu falei dólar a 7, interrogação, o título foi mais ou menos assim, Soraya. Hoje já tem fundamento para isso, não é algo impossível. Não é algo assim, dólar 7 é um discurso exagerado. Não, dólar a 7 é algo perfeitamente possível. Estou falando que ele vai chegar a 7? Não sei, a gente não tem bola de cristal. Mas da mesma maneira que lá atrás, quando eu falava que dólar a 6 não era impossível quando estava 5, né, e todo mundo acredita em 4,90, 4,80 e foi para 6, hoje dólar a 7... não é impossível. Veja, estava 6. Até pouco tempo bateu 6,30. Né? Não é pouca coisa. Né? Então, enfim, dólar a 7, infelizmente, é um cenário factível. Meu Deus. E aí, Kriegner, já sofreu aí um pouquinho? Não, já deu frio na barriga aqui agora, né? O que a gente faz agora e onde que nós vamos parar, né? Pois é. Sim, então, pouco tempo você já estava falando da possibilidade do dólar a 6. Agora nós estamos falando da possibilidade do dólar a 7. E março, abril, o que nós vamos estar falando também? Dólar a 8 ou coisa assim? Onde é que vai parar esse negócio, né? Misericórdia. E aí, Zé, um dólar a 7, o que você acha? Podemos chegar? Eu sou muito... otimista. Eu sou curioso para saber, assim, eu acho que o Brasil e o mundo inteiro, para saber qual é o parâmetro, né? Já li muito sobre isso, já achei um barato aquela história de desfazer um hambúrguer para saber o preço de cada ingrediente, porque é um hambúrguer desses famosos aí internacionais, a carne enfim, os componentes do hambúrguer são os mesmos, e tentar definir ali se há ou não a supervalorização do dólar, e não se chega a uma conclusão. Eu sou um curioso para saber a história da verdadeira formação do dinheiro. O dinheiro, uma moeda, é um pedaço de papel, não vale nada, com um desenho escrito Deus, toda moeda tem um Deus no meio. Louvado seja Deus, em Deus eu acredito, todo mundo busca em Deus. Por quê? Porque não tem uma possibilidade de definir o valor de uma moeda. Antes, há uns 20 anos atrás, existia um lastro. E os Estados Unidos, por exemplo, romperam esse lastro. Não existe mais lugar nenhum essa história de você ter tanto em moeda e ter tanto em lastro, ou em dólar, ou ouro, sim. Então, o que resta? A credibilidade. Se a credibilidade não vai bem, aí a moeda cai o valor. Mas e como medir a credibilidade? É muito difícil. Existe uma combinação de fatos. Não é que alguém acorda e fala, hoje eu vou aumentar o valor do dólar aqui no Brasil. Não, depende de uma série de X, né, de variáveis, é o chamado caos 2, que onde as variáveis são tão grandes que ninguém domina. Então é impossível prever. O que há na realidade é uma crise de credibilidade no Brasil. E a consequência disso é isso aí, ninguém sabe se o dólar vai a 7 ou vai a 6. Eu, Soraya, tenho memória do dólar a 83 centavos no início do Plano Real. Eu já peguei aí com tava ótimo com a gente se contentava com agora 6, Agora, Gani, se a meta da inflação não for atingida, há um protocolo que o Banco Central precisa informar, né, e justificar esse motivo numa carta pública. Explica pra gente como que funciona? Exatamente, né? Você tem a meta que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O presidente do Banco Central, ministro do Planejamento e ministro da Fazenda, estipulado em 4,5% a tolerância, né? O teto da meta. A meta é 3, seria 4,5%. Provavelmente a gente vai ficar acima da meta, o mercado projeta 4,91%. Aí o Banco Central tem que escrever uma carta aberta para o governo, para a sociedade brasileira, justificando por que não conseguiu cumprir a meta. Talvez o Banco Central fale, governo, a culpa é sua por conta do fiscal. A gente fez a nossa parte, mas não foi suficiente. É uma missão que o Galípolo vai acabar herdando. Né? Aliás, o Galípolo vai ter aí uma prova de fogo, porque ele entra no Banco Central com um grande desafio, com o dólar lá em cima, com as expectativas inflacionárias piorando, com uma inflação corrente maior, um desafio muito grande. Assim como o Campos Neto pegou o desafio da pandemia, agora o Galípolo pega aí o desafio dessa crise fiscal. Fechamos por hoje, então? Muito obrigada, meninos, pela companhia, pela parceria aqui desta segunda-feira. Obrigada a você também.